pessoal, me chamo Lucas Cristo Medeiros, com muito orgulho sou acadêmico de Medicina da Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro. Hoje vamos falar de um tema muito prevalente no nosso meio, tema que é muito abordado no dia a dia nas emergências e infelizmente um tema com uma alta taxa de mortalidade, que é o infarto agudo do miocárdio. Não vou entrar muito em questões específicas de eletrocardiograma, porque seria um outro tema. O eletro é um tema muito extenso, então teria que ser em outro momento, mas vou citar alguns exemplos aí relacionados à conduta mediante o que é apresentado no eletro e vou abordar também o protocolo clínico para doença artéria coronariana, infarto agudo do miocárdio. E vou citar um caso clínico e em cima dele vamos explicar os mecanismos, né, a clínica e os exames. Antes de mais nada, é importante explicar, afinal, qual a diferença entre uma angina estável e um infarto agudo do miocárdio? Antes de falar a diferença, é bom falar o que eles têm de semelhante. Todos eles ocorrem por uma isquemia, porém, né, a forma com que essa isquemia se sucede são de formas diferentes nos três casos específicos aqui. A angina estável é aquela angina que dificilmente o paciente vai na emergência com ela, né? Ele é mais um paciente de ambulatório. É uma angina que ocorre quando o coração necessita de um grande aporte sanguíneo por algum motivo. Por exemplo, um atleta, uma pessoa comum que vai fazer seu exercício físico e por conta do exercício, a bomba cardíaca acaba trabalhando de uma forma mais intensa e necessita de aporte sanguíneo maior do que o comum e acaba gerando essa angina. E aí esse camarada que está fazendo exercício, ele quando sente a dor, né, a dor anginosa, ele para de correr, senta, toma uma água, descansa um pouco, entre 10 minutos ali, a dor some. Essa é a angina estável, né, quando o paciente relata que após esforço físico intenso e após ele repousar, a dor some. Essa é a angina estável. A angina instável também é um mecanismo causado por um mecanismo de isquemia, mas que ocorre aos pequenos esforços e até no repouso. Esse paciente da angina instável é o paciente que vai para a emergência, porque ele acha que ele está infartando, mas muitas das vezes ele não está. Ele só tem uma angina instável. Ocorre um exemplo. O camarada está domingo em casa, vai assistir o seu jogo de futebol de tarde. Senta no sofá, aquele tiozão, né? Com barrigão, copo de cerveja na mão, vai assistir o futebol. Ele não está fazendo nada, ele só está assistindo a televisão, assistindo a partida e ele sente a dor anginosa. Esse é o clássico da angina instável, uma angina que ocorre aos pequenos esforços e até mesmo no repouso. O infarto, a diferença dele é que é uma isquemia grave, uma isquemia cruel que leva à morte do tecido cardíaco, ou seja, a necrose desse tecido cardíaco, e vai impossibilitar o funcionamento correto da bomba cardíaca. Ele pode levar ao desfecho drástico, que é o óbito. Agora vamos ao nosso caso clínico. Paciente FJ, 30 anos e 6 meses, negro, casado natural, procedente de Minas Gerais, auxiliar de bombeiro hidráulico. Queixa principal, dor no peito há 40 minutos. HDA, paciente refere dor epigástrica de tipo pontada, de intensidade 9, ou seja, uma intensidade de 0 a 10, uma intensidade alta, na região do pré-córdio após esforço físico, com irradiação para a região interescapular, sem melhoras com repouso. Relata ainda associação com dispneia intensa durante o labor por aproximadamente 30 minutos. Nas perguntas na anamnese, seguindo a anamnese, ele relatou para a gente que não perdeu peso,
neurastenia, febre, cefaleia e alterações da pele. No aparelho respiratório, ele negou que tenha tido tosse ou expectoração e só relatou para a gente, como falamos na HDA, a dispneia durante o trabalho. E no aparelho cardiovascular, ele refere para a gente essa dor epigástrica aí, né, bem específica na região precordial, irradiando para a região interescapular. Que nos demais sistemas, né, gênito urinário, gastrointestinal, ele nega qualquer alteração, por exemplo, no gastrointestinal ele nega disfagia, pirose ou constipação, as fezes estão de aspecto e coloração normais e evacuando normalmente durante a semana. Aparelho gênito urinário nega nictura ou secreção genital, urina de aspecto e colorações normais. Aparelho músculo-esquelético nega artralgia e mialgia, sistema nervoso central nega convulsões, cefaleia ou perda de consciência e qualquer distúrbio do sono. Nos antecedentes patológicos, é muito importante no paciente que numa condição de infarto agudo do miocárdio. Por quê? Olha o que ele disse pra gente. Ele relatou ser hipertenso, negou ser diabético e desconhece qualquer alergia medicamentosa, nega a hemotransfusão, nega cirurgias anteriores, né? Destaque aí para a hipertensão, né, que ele apresentou. Nos antecedentes familiares também é importante, porque fatores familiares, né, também são fatores de risco para doenças arteriocoronarianas. Ele disse que o pai faleceu de infarto agudo de miocárdio e a mãe teve um acidente vascular cerebral. Ou seja, é um fator de risco, né? O pai dele teve um infarto, morreu de infarto agudo de miocárdio. Então aí já é mais um pontinho para o nosso paciente. Os hábitos de vida, ele relatou que é tabagista, etilista, não realiza atividades físicas, ou seja, ele é sedentário, ainda tem uma dieta rica em lipídios. Olha quanta coisa ele relatou aí de relevante para a gente, né? Só nos hábitos de vida dele. Tem gente que não dá muita importância porque o paciente diz dos hábitos de vida, dos antecedentes familiares, mas é muito importante que te ajuda a fechar o diagnóstico, né? Você junta todo o pacote ali, você te auxilia bastante. Ao exame, aí a gente fez a anamnese, fez a identificação do paciente, colheu a história dele. Vamos agora para o exame. Aí fizemos o exame. O que nós vimos no exame? O paciente está em bom estado geral, né? Está consciente, está orientado, pupilas isocóricas e fotorreagentes, força motora e sensibilidade preservadas, curado, hidratado, nictérico, cianótico e afebril ao toque. Aparelho respiratório múlulo e vesicular presentes em ambos hemitórax sem ruídos adventícios, tórax atipo-apneico, normopneico, expansibilidade e simetria pulmonar preservadas e saturando 96%, ou seja, uma saturação satisfatória, está saturando bem. Aí você me pergunta, mas ele não relatou que tinha uma dispneia? Relatou. A gente fez o exame físico do aparelho respiratório, que não evidenciou nada, numa escuta, né? Nós não conseguimos escutar nenhum ruído, né? No exame físico geral, nós não conseguimos identificar nada. Tem uma patologia de base no pulmão, né? Uma patologia que possa explicar a dispneia dele, então muito provavelmente a dispneia dele está associada ao problema cardíaco, né? E ao esforço físico que leva ao problema cardíaco também. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulionovas fonéticas sem sopros, hipotenso, muito importante isso, o paciente se apresentava hipotenso ao exame físico, com uma pressão arterial de 110 por 70, e também se apresentava ataque cardíaco 130 batimentos por minuto. Então essas duas informações são bem importantes, a hipotensão e ataque cardíaco são fatores importantes, bem relevantes no nosso exame. Dos demais sistemas, gênito urinário, gastrointestinal, musculoesquelético e sistema nervoso, nada digno de nota. Os exames laboratoriais, né, que é a creatina fosfoquinase e a creatina fosfoquinase CPK-MB, apresentaram seus valores, né? Nós pedimos os exames e a CPK apresentou um total de 322, a CPK-MB um total de 21. Mais à frente a gente vai detalhar melhor que a cada um aí. Como ocorre? Como que ocorre
o infarto, né? No modo geral, o infarto ocorre graças a uma placa aterosclerótica que está presente numa artéria coronária. Essa placa aterosclerótica ela vai propiciar uma formação de trombose na artéria, que vai impedir a passagem do fluxo sanguíneo na região. E a região que vai ser irrigada por essa artéria que está obstruída vai levar a uma lesão no músculo cardíaco, consequentemente vai desencadear o quadro de infarto agudo do miocárdio, levando o paciente a sentir uma forte dor no peito, que é a queixa principal do nosso paciente. Nessa outra imagem aqui, né, nós vemos aqui na primeira imagem, né, na primeira sequência da figura, uma artéria saudável, sem placa de colesterol, com seu lúmen íntegro, né, sem obstrução alguma, passagem de sangue normal. Na segunda imagem, nós vemos uma pequena placa de colesterol já formada, mas com pouca repercussão do fluxo sanguíneo. O sangue ainda continua passando, a área ainda continua sendo irrigada, apesar dessa pequena placa de colesterol. Na terceira imagem, nós vemos aí já uma placa considerável, mas ainda assim é uma placa estável, ainda não formou coágulo. É uma placa estável, ainda dá tempo de resolver, de evitar o infarto. Quando o paciente apresenta esse tipo de, de placa, ainda dá para resolver. Né? É uma placa que causa uma obstrução parcial do fluxo sanguíneo, ou seja, passa sangue, mas passa menos do que passava antes, né? Quando estava tudo normal. Nesses casos, o paciente já pode começar a ter uma dor anginosa aí, ele vai relatar para você que ele já vinha sentindo essa angina, né, durante um tempo já. Nessa última imagem aqui, a vaca já foi para o brejo, já está obstruído totalmente, não passa mais sangue nenhum, o paciente já infartou. É uma placa de colesterol instável. Por quê? Porque ela sofre uma ruptura e forma um coágulo que vai obstruir todo o lúmen. Como vocês podem reparar nesse quadradinho, a artéria fica totalmente obstruída, não passa sangue nenhum, né? E aí propicia o infarto agudo do miocárdio. As causas, né? Como eu falei, a causa principal é uma obstrução da artéria coronária por placa de ateroma, né? Que leva a uma isquemia, consequentemente uma necrose do miocárdio, uma morte do miocárdio. Nessa imagem aqui, mais uma representação para vocês aqui das artérias coronárias, uma obstrução acontecendo e o ápice do coração sofrendo um infarto por conta dessa obstrução, né, pelo coágulo e pela placa aterosclerótica. E também existem outros fatores que levam à isquemia do miocárdio. Além da ruptura da placa de ateroma, que vai formar um coágulo e obstruir as artérias coronárias, nós podemos também ter um mecanismo de espasmos da artéria coronária, né, que vai levar a uma isquemia. Muita atenção com pacientes que chegam na emergência por conta do uso de cocaína. A cocaína tem como um de seus efeitos colaterais causar espasmo da artéria coronária, né? É muito comum, né, se você chega num paciente para você na emergência com suspeita de infarto agudo do miocárdio, que fez uso de cocaína, pensar nesse tipo de mecanismo, porque ele pode ter sofrido um espasmo da artéria coronária e por isso isquemiou. Então, muita atenção nisso aí, tá? Por isso que a anamnese é importante. Às vezes o paciente usou drogas e acabou sofrendo essa isquemia, né? Ele não tem um coágulo, ele não tem uma placa de ateroma. O que ele tem é um espasmo da artéria coronária induzido pelo uso da droga. Também uma diminuição do débito cardíaco também pode levar a uma isquemia. Por quê? Porque vai passar, que vai as áreas mais distais, né, podemos dizer assim, os ramos mais periféricos das artérias, graças à diminuição do débito cardíaco, vai chegar menos sangue naquelas áreas ali. Então, pode levar a uma isquemia de certas áreas do miocárdio. Aqui, nós vemos o nosso paciente, né, ele relatou para a gente nos antecedentes patológicos que ele é hipertenso, mas não é diabético. Né. Nos hábitos de vida, ele é tabagista, etilista, sedentário,
e de ter uma dieta rica em lipídios. Ou seja, olha quanto fator de risco. Além dele ser hipertenso, ele é tabagista, etilista e sedentário. Ainda tem uma dieta rica em lipídios. Muito provavelmente ele é obeso, né? Também. Sedentário e dieta rica em lipídios, né? É a dupla dinâmica aí para o camarada ser obeso. Então, e além disso, outros fatores de risco, além desses que ele citou, também podem estar associados, como por exemplo ser de sexo masculino, mulheres numa fase de pós-menopausa também pode entra nesse grupo de fator de risco, histórico familiar de doença arteriocoronariana prematura, ou seja, ele falou para a gente que o pai faleceu vítima de infarto agudo do miocárdio, isso também o coloca no grupo de risco, e o sedentarismo, que ele também se encaixa. A dislipidemia também, pessoal. É, as pessoas que possuem um HDL muito baixo, né, menor do que 40 miligramas desse litro, o HDL é aquele colesterol bom, né? A gente aprende na bioquímica que o HDL é o herói, né? O colesterol bom. O LDL é o colesterol ruim, é o ladrão. Ou seja, um HDL muito baixo e um LDL muito alto é um fator de risco muito importante, né? Que você acaba aí tendo uma dislipidemia e isso leva à formação de placa de ateroma e etc. E com isso, a hipertensão, o tabagismo, a diabetes mellitus, né, a obesidade, a dislipidemia, ou seja, é um ciclo que se repete sempre e precisa ser interrompido em algum momento para poder diminuir os fatores de risco. Os sintomas, né, o nosso paciente relatou uma dor epigástrica do tipo pontada de intensidade 9, ou seja, uma intensidade muito alta. De 0 a 10 ele falou 9, então é uma dor significativa. Na região do pré-córdio, após esforço físico e irradiação para a região interescapular, sem melhoras com repouso. Relatou ainda associação com dispneia intensa durante o trabalho por aproximadamente 30 minutos. Né? Ou seja, ele enfatizou bem ali a dor, que a dor é o que de fato incomoda o paciente que está infartando, a dor é o que está tirando o sossego dele. E essa dor pode ser classificada de duas formas: uma dor típica e uma dor atípica. Qual a diferença, Lucas? A dor típica é aquela dor clássica que você lê nos livros. É a dor é, que mais comumente, que é mais comum aparecer. É aquela dor súbita no peito, de aperto, irradiando para o braço esquerdo, ou seja, vai entrar aquele paciente no seu consultório com o punho cerrado, a região do precordio levemente inclinado, né, que relatando uma sensação iminente de morte, falando que está com uma dor muito forte, né, apresentando sinal de Levine, né, que é um sinal semiológico típico de infarto agudo do miocárdio. E também a dor atípica é uma dor que não é muito comum, mas que pode surgir no paciente infartado. É uma dor que em qualquer lugar, né, em qualquer local entre o lábio inferior do paciente e a cicatriz umbilical. Porém, não é qualquer dor que aparecer entre o lábio e inferior e a cicatriz umbilical que você vai falar, apareceu, é infarto. Não, você vai juntar toda a anamnese, toda a história, vai colher toda a história, vai fazer o exame físico e aí você vai chegar ao diagnóstico de infarto. Né? Porque, além disso, tem outras patologias também que podem sinalizar com dor entre o lábio inferior e a cicatriz umbilical, como por exemplo um paciente que trabalha numa obra, pegou muito peso durante o dia, procura emergência porque está com dor no peito. Quando você vai ver, é uma dor muscular, que ele pegou muito peso. É uma dor que se localiza entre o lábio inferior e a cicatriz umbilical. É infarto? Não. Então, tem que juntar todas as informações aí para fechar o diagnóstico. Nessa imagem, nós vemos os locais aí que podem acontecer as dores anginosas e as dores do infarto agudo do miocárdio. Né? O nosso paciente apresenta uma dor na região epigástrica e uma região irradiando para a região interescapular. Porém, né, as dores atípicas podem acontecer em diversas áreas aí, como vocês podem ver em vermelho.
Então não é receita de bolo. A dor de infarto agudo do miocárdio pode se apresentar de diversas formas diferentes, irradiando para diversos lugares diferentes, e você tem que estar ligado. Não é só pensar, infarto é aquela dor que o cara vai estar com uma dor na região do precórdia, irradiando para o braço esquerdo. Não, pode aparecer todas essas formas aí, então tem que ficar ligado. Quais as características da dor de infarto agudo do miocárdio? Temos que prestar atenção no tempo de permanência da dor. Se a dor melhora, se a dor está piorando, se a dor vai e volta, se a dor começou a irradiar para outro lugar. Você tem que ficar de olho no seu paciente, na atitude que o seu paciente toma. Essa dor, ela é um forte indicativo de como que seu paciente vai estar. Então tem que ficar de olho. Tem que também analisar os sintomas concomitantes, como náusea, vômitos, suor frio, astenia intensa, taquicardia, dispneia e alterações no sono. É muito comum pacientes com infarto agudo do miocárdio cursarem com náuseas e vômitos e suor frio, porque a dor às vezes é tão forte, tão intensa, que eles acabam é, associando esses outros sintomas aí. Nosso paciente relatou que tinha uma dispneia, né? Ele estava taquicárdico e dispneico, mas não tinha vômito nem náusea, então pode variar, né, de pessoa para pessoa. Os sintomas nas mulheres são menos intensos que nos homens, né? E também temos que dar valor a sintomas insignificantes, especialmente em pacientes dos grupos de risco. Paciente renal crônico, paciente com tratamento de câncer, pacientes imunodeprimidos, pacientes diabéticos. Tem que levar em consideração sintomas insignificantes, né? Porque, como é de grupo de risco, todo cuidado é pouco, né? E estar de olho nos períodos mais predisponentes também nesses pacientes. Em sinais do exame físico, né, nós conseguimos colher no exame físico aí de interessante que o paciente estava hipotenso, né, com uma hipotensão aí, uma PA de 110 por 70, né, e apresentava uma taxa cardíaca de 130 batimentos por minuto. Mas é, o, os pacientes que sofrem de infarto agudo miocárdio também podem sofrer com outros sinais e sintomas, como por exemplo uma palidez, uma sudorese, apresentar estertores pulmonares. Tudo isso você consegue avaliando a atitude do paciente, né? Só na ectoscopia, olha quanta coisa eu consigo ver. Eu consigo ver se o paciente está pálido, consigo ver se o paciente está sudoreico. Só na ectoscopia, só em olhar o paciente, não preciso nem tocar, só em olhar eu já consigo ver dois sinais ali super importantes. Aí no exame físico a gente vê a taquicardia, vê a hipotensão, você faz uma escuta pulmonar do paciente, você vê a presença de estertores, ou seja, é muito importante você fazer o exame físico corretamente, é muito importante você prestar atenção na atitude do paciente, porque o infarto pode cursar com esses sinais, esses 5 sinais que eu falei aí associados, tá? Palidez, sudorese, hipotensão arterial, taquicardia sinusal, estertores pulmonares. O diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico, né, didaticamente, eu costumo separar em dois para ficar mais fácil de entender, pelo menos foi fácil para mim dessa maneira. Eu costumo separar o diagnóstico, um diagnóstico clínico e um diagnóstico laboratorial. Como que é isso? Diagnóstico clínico, né, eu separo ele em 3 subtópicos: histórico de predisposição, ou seja, todos os fatores de risco que o meu paciente tem, as manifestações clínicas, ou seja, tudo que ele está sentindo, né? E no final de tudo, após eu colher a história de predisposição e as manifestações clínicas, eu já consigo ter uma noção, né, que o paciente está diante de um quadro de infarto agudo do miocárdio. Eu peço um eletrocardiograma para avaliar melhor a situação. Histórico de predisposição: nosso paciente era de tabagista, etilista, sedentário e uma dieta rica em lipídios, mas também eu posso ter pacientes diabéticos, hipertensos, obesos e sedentários também. Ou seja, não é uma receita de bolo, como eu falei, pode variar aí esses fatores de risco de paciente para paciente. As manifestações clínicas, né? O nosso paciente chamado epigástrico, tipo pontada de intensidade nova na região do precórdio,
que se desencadeou após esforço físico com irradiação para a região anteroescapular, sem melhoras com repouso. Mas os pacientes também podem aparecer, como a dispneia, uma náusea, um vômito, uma palidez, uma sudorese fria, que nem eu falei anteriormente. Ou seja, pode variar aí essas manifestações clínicas. E o eletro, como eu falei, eu não vou entrar muito a fundo em eletro, mas é importante que se solicite um eletrocardiograma preferencialmente nos 10 minutos iniciais da abordagem ao paciente na emergência. Tem que ser o mais rápido possível para que você tome as suas atitudes corretas, porque no infarto, tempo é igual a músculo cardíaco salvo, né? Igual a miocárdio salvo. Exame laboratorial, a gente consegue enxergar graças à necrose tecidual, que acaba liberando macromoléculas e são elas que a gente acaba avaliando, né? A gente analisa mais, mais comum, né, ser pedido nas mais encontradas nas emergências são três, né? A CPK-MB, a troponina e a mioglobina. São os três aí que você vai pedir, além do eletro de exame para o seu paciente. Eu vou explicar cada um aqui, mas vamos supor que nós já pedimos o exame de CK-MB para o nosso paciente e uma CPK total. Os exames dele mostrou que uma CPK total de 322 e uma CPK-MB de 21, né? Esses foram os resultados que nós encontramos aí no exame laboratorial do nosso paciente no caso clínico. Que é a CK, né? Que é a CPK também, né? A CK total ela tem uma alta sensibilidade porque ela é generalista, né? Ela engloba todas as CKs de todos os sistemas. Então ela é bem sensível, mas ela tem uma baixa especificidade porque ela não é direcionada a um sistema só. Então para a gente no infarto acaba não sendo muito útil, né? Mas é um bom parâmetro para você ver se a CK total está muito alterada. Então, sempre que puder, pede uma CK total junto com uma CK-MB também, não tem problema, para você ter dois parâmetros aí. A CK-MM é mais específica para músculo esquelético e coração, CK-BB para cérebro e pulmões, e o CK-MB, como eu falei, é mais para miocárdio, que é o que a gente quer, né? A CK-MB, que é o que nos interessa, é uma fração de CK mais específica para miocárdio, né? E ela se divide em dois, a CK-MBA, que é a CK-MB atividade, e a CK-MBM, que é a CK-MB massa. A CK-MBA e a CK-MBM têm diferenças num seguinte ponto só. A CK-MBA e a CK-MBM, elas têm um tempo de alteração, certo? Que ela vai se apresentar no exame. A CK-MBM ela é mais rápida, ela detecta o infarto 1 a 2 horas antes do que a CK-MBA. Ou seja, ela é mais útil para a gente porque ela é mais rápida. Então, fica aí essa informação. A mioglobina, pessoal, tem uma elevação precoce de pico sérico em torno de 1 a 4 horas, tá? Se normaliza em torno de 24 horas e tem um baixo VPM. Não é tão utilizado assim. É mais a troponina e a CK-MB que o pessoal utiliza nas emergências, mas você pode pedir a mioglobina também se tiver à disposição. A troponina é o nosso padrão ouro aí, nosso carro-chefe. É uma proteína reguladora presente nos miócitos, né? Apresenta-se na forma de TNT e TNI, que são específicas no infarto agudo do miocárdio. Eleva de 4 a 8 horas, tem um pico de 12 a 48 horas e retorna à sua normalidade em 10 dias. E ela é o padrão ouro por causa disso aqui, ó. Elas não se elevam em condições não cardíacas, ou seja, se você tem uma troponina elevada, pode ter certeza que foi por alguma condição cardíaca, e isso acaba aí mostrando para você que realmente tem um problema cardíaco associado. Então ela é bem específica para condições cardíacas. E ela acaba sendo inútil para infarto porque ela se mantém elevada aí, com nível alto aí, durante muito tempo aí, por 10 dias. E tratamento, pessoal? Quais os objetivos que um médico tem que ter em mente ao realizar a abordagem de tratamento no paciente
vítima de infarto agudo do miocárdio. Ele tem que ter como objetivo reduzir a lesão do tecido afetado. Ele tem que propiciar a cicatrização da área necrosada, preservar a integridade do tecido miocárdico que ficou normal, evitar complicações fatais, aliviar a dor do paciente, que é o que mais incomoda ele naquele momento, e realizar o repouso para reduzir o trabalho cardíaco do coração daquele paciente o quanto antes. Nessa imagem aqui, né, eu coloquei o protocolo de infarto agudo do miocárdio, né, como é que deve se suceder. Olhando assim, nossa, bastante coisa, mas é bem simples de entender. Por definição, né, a gente já falou que é uma dor, desconforto torácicos ou alterações compatíveis no eletrocardiograma, mais elevações nos exames laboratoriais. O diagnóstico é um histórico de dor, desconforto torácico, né, ou equivalente. E aí, a partir disso, você já suspeita e pede os exames complementares, que são os elevadores de necrose, marcadores de necrose miocárdica e o eletrocardiograma. E aqui o protocolo diz: se você tem disponível como pedir a troponina, você não precisa dosar CPK ou CKMB, porque a troponina já é o padrão ouro. Se você tem a troponina, não precisa pedir mais nada, né, de marcador de necrose miocárdica. Se você tem a proteína, pede ela que já é o suficiente. Caso você não tenha a troponina, aí sim você pede CKMB e CPK. Mas se só tiver a troponina já é suficiente. E realizar o eletro dentro de 10 minutos. O protocolo prevê isso. Você tem que realizar dentro de 10 minutos o eletrocardiograma desse paciente. Feito isso, você fecha o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e aí com o eletro na mão, como eu falei, não vou adentrar muito nesse assunto, nesse mérito, mas você analisa ali se o paciente infartou com supra de ST, se o paciente teve bloqueio de ramo esquerdo, em qual área do coração foi afetada, né, através do eletro você consegue ter essa visão. Mas, de um modo geral, você vai ver se o paciente teve um infarto sem supra de ST ou com supra de segmento ST. Se for com supra de segmento ST, tem uma abordagem um pouco diferente no que se refere ao seguinte: se a evolução desses pacientes com infarto de supra de ST for menor que 12 horas, você comunica ao chefe do plantão e tem que transferir e encaminhar esse paciente imediatamente com relatório ao hospital de referência. Né? O infarto agudo do miocárdio, né, tem um tratamento geral. Né? Você consegue tem o protocolo prevê esse tratamento aqui. Deixa eu dar um zoom que fica melhor para a gente ver. Tá. Qual é o primeiro passo? As medidas gerais. Monitorizar esse paciente. Você tem que fazer uma monitorização, certo? Colocar ele no monitor para você acompanhar os sinais vitais dele, batimento cardíaco, PA, né? Se esse paciente estiver saturando abaixo de 92%, colocar ele no oxigênio e acesso venoso. Se esse paciente for muito idoso, estiver muito desidratado, pega então acesso central, mas não deixe de ser acesso que você vai necessitar de acesso para administrar drogas, para de repente fazer uma infusão de, algum, de alguma solução cristalóide. Então é muito importante o acesso. Anticoagulação, pessoal, você faz em bolos por via venosa, 60 unidades por quilo. E a manutenção posterior, você faz uma manutenção de 12 horas, de 12 unidades por quilo. Né? Os antiplaquetários você pode usar dois, o AS ou o clopidogrel. Ambos você faz no ato da admissão 300 mg, uma dose de ataque. Porém, o AS, você, nos dias subsequentes, você tem que fazer 100 mg ao dia a dose de manutenção. E o clopidogrel, você faz 75 mg ao dia a dose de manutenção. Entretanto, o clopidogrel tem um fator aqui. Não se faz clopidogrel em pacientes maiores de 75 anos. Na dúvida, se ele não for alérgico, opte por fazer o AS.
Estatina, 40 miligramas ao dia. IECA e BRA. Pode-se usar o enalapril e losartana, que são mais fáceis de encontrar em todos os pacientes elegíveis, com exceção daqueles que têm uma insuficiência renal grave, aqueles pacientes que já têm um histórico de diálise, né, falência renal, com uma hipercalemia e apresenta alergias, né, você não faz essas medicações. Os beta-bloqueadores, você pode usar o metoprolol ou o carvedilol em todos os pacientes, com exceção daqueles que apresentam uma bradicardia, uma hipotensão arterial, tem o eletro evidencia um intervalo PR alargado, pacientes com bloqueio atrioventriculares avançados e com broncoespasmos. Então, beta-bloqueadores, você tem que investigar aí essas condições. Se eles não apresentarem, você pode estar administrando. Os nitratos, pessoal, você faz inicialmente no momento da abordagem da emergência por via venosa, né? Os pacientes que apresentam angina, né? Uma hipertensão, uma disfunção ventricular esquerda, e após 48 horas você pode estar suspendendo o nitrato por via venosa e está administrando por via oral. Mas tem um porém, pessoal. Não se usa nitrato em infarto de ventrículo direito, ou se o paciente fez medicamentos para disfunção erétil nas últimas 48 horas. Não se faz nitrato em infarto de ventrículo direito, nem se o paciente usou o famoso azulzinho, né, medicamento para disfunção erétil nas últimas 48 horas. Os opioides, pessoal, como a morfina, você pode considerar para alívio da dor. Como é uma dor muito forte, você tem que entrar com um opióceo bem forte, como a morfina. Mas não se faz, se suspeita de infarto em ventrículo direito. Mais uma vez, aí, infarto em ventrículo direito sendo aí o grande diferencial. Por quê? O infarto de ventrículo direito é diferente, pessoal. Ele tem um mecanismo totalmente diferente. Então, tem essas recomendações. Não se faz nitrato e nem morfina, né, nem opioide. E também tem uma outra medicação que não se faz em infarto de ventrículo direito, que são os diuréticos. Não se usa hidroclorotiazida, não se usa, de uma forma geral, os diuréticos em pacientes com infarto de ventrículo direito. E aí, como que a gente previne o infarto, né? O paciente, depois que a gente recuperar ele vai perguntar, mas doutor, como eu posso prevenir que eu tenha um infarto? Aí você vai dizer para o seu paciente, ó, você tem que controlar o seu colesterol, você tem que estar controlando a sua pressão arterial, estar dentro do seu peso adequado, estar aí tratando a sua diabetes de forma correta, evitar estresse, ter uma dieta saudável, não fumar, praticar exercícios físicos regularmente e consultar o seu médico, de preferência um cardiologista para acompanhamento. É muito importante essas medidas aí, para que se previna o infarto agudo do miocárdio. Essa aí é a minha fachada da minha universidade, da qual eu tenho muito orgulho em fazer parte. Agradeço a todos por assistirem. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.